Olá pessoal, vamos aqui iniciar nossos estudos desse mês, mês de abril. Já tem até algumas datas que já deveria ser lançado esse vídeo para você responder algumas atividades que já tem data vencida e data a vencer na apostila de vocês. A gente nesse mês vai estudar a matéria, como você está vendo aí, será a unidade de estudo desse mês, matéria. A matéria, então vamos dar vários assuntos relacionados com a matéria, átomo e várias outras coisas. Hoje a gente vai ver nessa aula temas número 1 e tema número 2. Só conferindo aqui, vamos iniciar com o tema número 1, que é modelos atômicos. Então aqui onde a gente vai estudar nosso primeiro tema, aqui tema número 1, modelos atômicos. Modelos atômicos, esses modelos eles foram propostos por vários cientistas até chegar ao modelo que a gente conhece hoje sobre átomo. Então, vários cientistas foram criando teorias, criando modelos de átomo, e outros foram aprimorando esses estudos, cada um com estudos novos, cada um foi aprimorando outros estudos. Então, esse modelo atômico aqui é o nosso objeto de estudo, Então a criação de modelos atômicos tem como objetivo ajudar a compreensão da composição da matéria, por isso que a gente vai estudar. Então aqui tem todo um contexto, então vocês vão ler esse contexto aqui, viu? A gente vai fazer as partes mais, comentar as partes mais importantes, que é para não ficar um vídeo tão longo. Então a gente vai comentar somente as partes mais importantes, como o modelo atômico de cada químico, de cada cientista que tem aqui. A gente vai começar com o modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro cara que fez o primeiro modelo. Então tá aqui ele na foto ao lado aqui, Dalton, e ele criou esse modelo atômico, que foi o primeiro, ali é onde se iniciou os estudos dos átomos. Então algumas das ideias dos filósofos gregos foram retomadas pelo químico físico inglês John Dalton. Em 1808, ele propôs uma teoria para explicar a constituição da matéria. Para Dalton, a matéria seria formada por substâncias, entendida na época como tipo de matéria com propriedades bem definidas. Essa substância era composta de átomos, partículas maciças e indivisíveis que não podiam ser criadas e nem destruídas. Então, olha só, o Dalton ele foi o cara que descobriu lá que existia átomo na matéria. Então aqui ele criou propriedades bem definidas, a substância era composta por átomos. Então ele que descobriu o átomo, ele que descobriu o átomo, que as matérias eram formadas por átomo. E esses átomos seriam partículas maciças e indivisíveis. E logo outros estudos mostraram que isso não era desse jeito, que elas não eram maciças e nem indivisíveis. E ele ainda afirma que não podiam ser criados e nem destruídos. Então Dalton fez isso aí, ele descobriu o átomo, que era partícula massiva e indivisível, que não podia ser criada nem destruída. Pronto, foi o primeiro modelo atômico da história, foi o de Dalton. Aí vários cientistas, outros químicos, outros físicos, não. Só complementando aqui ainda, no modelo de Dalton, a diferença entre os tipos de átomos estaria na sua massa e no seu tamanho. Assim, ele propôs que um conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho constituiria um elemento químico. Dalton propôs símbolos na forma de desenho para distinguir, e está aqui os símbolos, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Seria alguns símbolos atômicos criados por Dalton. Então isso aí foi os primeiros símbolos atômicos que surgiram. Então veio mais um físico que disse o seguinte: esse estudo ele é bom, mas eu preciso complementar ele, estudar, saber o que realmente é. E aí entra o modelo atômico de Thomson, que foi do físico inglês Joseph John Thomson. Então ele realizou experimentos que refutavam, só para ver aqui no glossário, contestar. Então ele fez estudo que contestava o estudo realizado lá
por Dalton. Ele diz o seguinte, a propósito de que o átomo era indestrutível. Então ele contestava isso, que o átomo ele podia sim ser destruído, né? E aí ele contrariava o modelo atômico de Dalton. Então Thomson pesquisava a natureza das cargas elétricas por meio de experimento realizado em um equipamento chamado de raios catódicos. Com base em seus resultados experimentais, ele identificou partículas com cargas negativa, posteriormente denominada elétrons. Neste mesmo ano, Thomson propôs um novo modelo atômico, segundo o qual o átomo não seria mais uma partícula única e indivisível, e sim formado por uma esfera de carga positiva com elétron de carga negativa. Então, o modelo atômico que conhecemos hoje começou a se desenhar com Thomson. Ele foi lá, contestou que o átomo não era indestrutível, né? E aí ele foi e descobriu dentro dos seus estudos que o átomo era formado por quê? Por partículas com cargas negativas, que posteriormente foi chamada de elétron, que é os elétrons que a gente conhece hoje. E aqui tem um modelo como o modelo atômico de Thomson. Olha a diferença do modelo atômico aqui, do símbolo atômico, para o modelo atômico de Thomson. Ele já descobriu que o quê? Que o átomo tinha presença de elétrons de carga negativa e de cargas positivas. Então ele percebeu já isso, percebeu essa diferença do estudo proposto por Dalton. E ele ainda descobriu que essas partículas não seria mais uma partícula única e indivisível, como disse Dalton, e sim formado por uma esfera de carga positiva e negativa. Aí veio outro cara lá, né? Outro físico, e ele disse o seguinte: vou ainda complicar mais o estudo do átomo. Não é só isso, tem mais. E aí entrou o modelo atômico de Rutherford. Ernest Rutherford, que é um físico neerlandês, foi estudante de pesquisa coordenada por Thomson e especializou-se em estudos relativos à estrutura do átomo. Rutherford ele concordava com as ideias de Thomson em relação à estrutura do átomo, porém os experimentos de seu grupo de pesquisa o levaram a conclusões diferentes. As observações de Rutherford e de outros pesquisadores contribuíram para a elaboração de um novo modelo atômico, segundo o qual as partículas com cargas elétricas positivas, chamado de próton, ficavam no centro do átomo, formando o núcleo denso, enquanto os elétrons, de massa muito menor que a dos prótons, estariam girando em torno do núcleo, descrevendo órbitas na região conhecida como eletrosfera. Então, resumindo aqui, Rutherford ele não questionou o Thomson. Ele disse sim que o átomo era tudo o que ele falou, com as cargas positivas, com as cargas negativas, só que ele pegou e aprimorou esse estudo. E ele falou o seguinte, os prótons, que são cargas elétricas positivas, né? Cargas elétricas positivas são chamadas de prótons, já é bom vocês aprenderem isso. Então essas cargas eletropositivas chamadas de próton ficavam no centro, olha elas aqui no centro. E as demais, que seriam os elétrons, que são as cargas negativas, já pode também associar isso, que cargas negativas são elétrons, ficavam orbitando, ou seja, girando aqui ao redor do núcleo. Então ficavam girando ao redor do núcleo e esses elétrons aqui formavam umas camadas chamadas de eletrosfera. E elas ficavam girando. Você pode observar aqui que tá os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons girando, girando ao redor dos prótons. Então esse seria o modelo atômico de Rutherford. Só que não parou por aí. Teve mais. O outro cientista, né, um outro físico, deixa eu ver se ele é físico mesmo, que foi o Bohr. Ele é um físico realmente. Ele pegou o estudo atômico de Rutherford e aprimorou esse estudo. Então ele não contestou nada, ele somente aprimorou esse estudo. Então o modelo atômico de Rutherford ganhou várias contribuições de outros cientistas, entre eles o físico dinamarquês Niels Bohr. Então foi ele aí que propôs uma nova ideia em cima do estudo de Rutherford. Então aqui propôs suas ideias com base em experimentos nas quais era realizada a queima de distintos elementos químicos com geração de luz de diferentes cores. Ele associou cada cor a determinada quantidade de energia.
Bohr considerou que átomos de diversos elementos químicos apresentam elétrons distribuídos em camada ao redor do núcleo, as quais possuem diferentes níveis de energia. Dessa forma, ao absorver energia, os elétrons não dão saltos diferentes e, ao voltar à camada original, liberam luz com uma cor característica daquele elemento. Então, resumindo, o que ele mudou os estudos? Ele mudou isso aqui, ó. Ele aprimorou o estudo de Rutherford com os seguintes aspectos. Ele disse o seguinte, ó, os elétrons giram em torno do núcleo formando camadas ou órbitas. Então ele continuou afirmando, ó, os elétrons eles giram sim ao redor do núcleo, só que eles vão formando camadas, e também essas camadas podem ser chamadas de órbitas, foram formando camadas ou órbitas, do jeito que está aqui nessa figura, ó. Observe que no centro está quem? Tá os prótons, que são as cargas positivas, e orbitando, continuando o estudo do Rutherford, ele disse que as camadas ficavam orbitando, só que essas camadas, os elétrons ficavam orbitando, só que esses elétrons formariam camadas, e cada camada teria um número máximo de elétrons, como disse o seguinte, ó, cada uma dessas camadas ou órbitas possui um nível de energia e pode comportar um número máximo de elétrons. Ao observar certa quantidade de energia, o elétron salta para uma camada mais energética. Ao retornar à sua camada original, libera a mesma quantidade na forma de luz. Então ele afirmou que cada camadinha dessa daqui teria um determinado número máximo de elétrons, e quando este número máximo de elétrons ele fosse atingido, Então aqui, ó, ficou essas camadas aqui de elétron. Então, se, por exemplo, o que diz aqui? Se esse elétron ele pular para cá e aqui atingir um número máximo, que o número máximo aqui a gente vai ver depois, em mais na frente, que aqui o número máximo dessa primeira camada é 2. Essa camada é chamada de K e o número máximo de elétron dela é 2 elétrons. É 2 elétrons. Aí o que acontece? Se esse daqui pular para cá, vai atingir 3 e o número máximo é 2, então ele voltaria para cá. No momento que ele volta, ó, ao retornar à sua camada original, libera a mesma quantidade de energia na forma de luz. Então o estudo foi aprimorado por isso. Então, resumindo aqui, o que ele disse foi o seguinte, ó, continua tudo que você disse, só que muda uma coisa. Muda o quê? Muda que os elétrons são formados, ficam orbitando ao redor do núcleo, em camadas, e cada camada ela suporta um determinado número de elétrons. Foi isso que mudou. E aí ele também disse que dentro desse átomo não tinha só elétron e próton. Sugeria quem? Sugeria os nêutrons. Vamos ver aqui, ó, outra importante contribuição para o modelo de Rutherford-Bohr foi o do físico inglês James Chadwick, que comprovou experimentalmente a existência de uma partícula eletricamente neutra, olha só, chamada de nêutron, prevista teoricamente por Rutherford. Rutherford já tinha previsto isso, só que ele não tinha colocado no estudo, era uma coisa teórica, ele não tinha colocado. Então assim, prótons e nêutrons formariam o núcleo, e a eletrosfera seria formada por camadas de energia nas quais estão localizados os elétrons. Então, esse carinha aqui, ó, ele disse o seguinte, ó, no átomo só existe elétron e próton, não. Existe quem? Existe também os nêutrons. Então, no núcleo está concentrado praticamente toda a massa de um átomo, pois a massa de um próton ou de um nêutron é cerca de 1.800 vezes maior que a de um elétron. A evolução do modelo atômico, porém, não parou no modelo de Rutherford-Bohr. Outras foram propostas sempre em busca de uma melhor explicação para os fenômenos da matéria. Para os fenômenos que estudaremos, entretanto, consideramos os modelos de Dalton e Rutherford-Bohr. Então, olha só, para os próximos assuntos que a gente estudaremos, vamos considerar quem? O modelo de Dalton, que foi o primeiro lá, e o modelo de Rutherford, que foi o que aprimorou, bem aprimorado o átomo. Foi ele que deu a ideia realmente do átomo. Então, a gente vai considerar esses dois modelos aí. O modelo de Rutherford e também o modelo de Dalton. E passando adiante, a gente encerrou então nosso tema 1 e vamos ver o tema 2, que é muito importante, o tema 2, que é a estrutura atômica. Ou seja, a gente vai
aqui no tema 2, estudar quem? O átomo, ou seja, a gente vai estudar a estrutura atômica. Vamos conhecer realmente quem é o átomo em si, o que ele é, como ele funciona, quantos nêutrons tem no núcleo. Vamos assim ver detalhadamente o átomo. Então só aqui, ó, os átomos de um mesmo elemento químico podem apresentar diferente número de elétrons e de nêutrons. Essa informação sempre é importante, já pode gravar ela, ficar na sua mente. Ó, os átomos de um mesmo elemento químico podem apresentar diferente número de elétrons e diferente números de nêutrons. Vamos então adiante com a estrutura atômica. De maneira simplificada, as principais partículas do átomo estão distribuídas em duas regiões. Em quais são elas? O núcleo, formado por nêutrons e prótons, como a gente viu lá no estudo do Rutherford Bohr, aprimorado com o surgimento das cargas negativas, e a eletrosfera, onde os elétrons se movem continuamente em torno do núcleo. Pronto. Seguindo ainda lá as teorias. A quantidade de próton existente no núcleo de um átomo é denominado número atômico. Olha só, então já pode... Outra informação que pode já passar aí, anotar. A quantidade de próton existente no núcleo de um átomo é denominado de número atômico, que é representado pela letra Z. Átomos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Então, átomos que possuem o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. Informações como essa serão aprimoradas quando vermos a tabela periódica. Então, olha só aqui. A soma do número de prótons e de nêutrons, próton vai ser P e nêutron N, sempre tem essas abreviações, a sigla é de próton e nêutron. Então, a soma do número de próton e de nêutron de um átomo determina seu número de massa, que é representado pela letra A. Massa não nada de M na massa, é A, viu? Como lá na apostila passada vimos que para calcular a massa de uma matéria usaríamos o M para representar, aqui não. Quando eu falo de número de massa do átomo, eu estou falando de A. Então tem aqui, ó, para mim descobrir o número de massa, formulazinha, massa é igual a próton mais nêutron. Quando eu somo o número de próton e de nêutron, a soma desses dois aqui, próton e nêutron de um átomo, eu descubro quem? O número de massa. Vamos passar adiante. O tamanho do núcleo de um átomo é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o tamanho total do átomo. Embora muito menor, é o núcleo que se concentra praticamente, aliás, é no núcleo que se concentra praticamente toda a massa de um átomo. Os prótons e os elétrons têm carga elétrica de mesmo valor, mas contrária, sendo a carga dos prótons positiva e a dos elétrons negativa. Os nêutrons são partículas sem carga elétrica, ou seja, nêutron. Então, aquelas informações lá nos modelos que eu passei, recapitula ela aqui que é muito importante, ó. Os prótons e os elétrons têm carga elétrica de mesmo valor, mas contrária, ou seja, uma é negativa e uma é positiva. Os prótons e os elétrons nunca podem ter a mesma carga elétrica, né? Como, por exemplo, um próton, ele não pode ser negativo. Um elétron, ele não pode ser positivo. Um próton, ele não pode ser negativo e um elétron também negativo. São contrárias à carga dele. Então, recapitulando, ó, cargas dos prótons são positivas, carga dos elétrons são negativas. Então, recapitulando, carga dos prótons são positivas e elétrons são negativas. E já os nêutrons são partículas sem carga elétrica, são os nêutrons, como o próprio nome já diz, nêutrons já dá a ideia de nêutron. Então, eles não têm carga nem positiva e nem negativa, eles são nêutrons. Nos átomos, o número de prótons e de elétron é igual. Mais uma informação para anotar, ó. Nos átomos, o número de prótons e de elétron é igual. Todo átomo, o número de próton e de elétron é igual. Nesse caso, as cargas elétricas de mesma intensidade de sinais contrários são neutralizadas e tornam os átomos eletricamente neutros. Se o número de prótons e de elétrons for diferente, estão formados íons. Olha só,
Se o número de prótons e de elétrons for diferente, então são formados íons. E olha só, a gente vai ver isso aí mais adiante, nos próximos temas. Vamos saber o que é um nêutron, um íon, ó. Porque aqui nesse caso, as cargas elétricas de mesma intensidade, sinais contrários, são neutralizadas e tornam os átomos eletricamente neutros. Se o número de prótons, o número de prótons e de elétron ele for diferente, como aqui sempre diz que é igual, e se no caso eles for diferente, eu tenho um íons. Eu vou ter um íons e a gente vai aprimorar esse estudo mais adiante. Nem preciso se preocupar muito com ele agora. Então, o que dá para tirar daqui é que prótons têm cargas positivas e nêutrons têm cargas neutras e elétrons têm cargas negativas. Então vamos continuar estudando a estrutura com a eletrosfera. Aprimorou lá, Rutherford disse que existia lá uma eletrosfera, depois o estudo de Rutherford foi aprimorado por Bohr, que disse que existia essa eletrosfera e os elétrons estavam organizados em camadas. E aí ficou o estudo de Bohr realmente. O átomo ele está organizado em camadas. Vamos ver aqui, ó. Na eletrosfera de um átomo, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Para os elementos químicos conhecidos nas condições ambiente, os elétrons se distribuem em até 7 camadas, cada uma delas representada por uma letra maiúscula, que em ordem alfabética vão de K a Q. A camada K corresponde ao nível eletrônico mais próximo do núcleo, e a camada Q, por sua vez, é o mais afastado. Cada uma dessas camadas comporta um número máximo de elétrons da seguinte maneira. Já eu explico tudinho. A última camada, ocupada por elétrons em um átomo, é chamada de camada de valência. Vamos lá recapitular tudo isso aqui que eu li. Olha só. Na eletrosfera de um átomo, os elétrons estão distribuídos em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Pegando aqui, ó, é isso aqui, ó. Essas linhazinhas aqui que estão circulando. Isso aqui que é chamado de camadas eletrônicas. Cada camada eletrônica tem um nível de energia diferente, viu? Tem um nível de energia diferente, não tem nível de energia igual. O átomo ele pode se dividir em até 7 camadas. Aliás, os elétrons de um átomo podem se distribuir em até 7 camadas. Ó, distribuir em até 7 camadas, viu? Pode se dividir em até 7 camadas. Cada uma delas representada por uma letra maiúscula, que em ordem alfabética vão de K a Q. Ó, de K a Q. Se é 7, vai de K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De K a Q. A camada K, que é essa camada aqui, ó. Olha só o exemplo aqui. Deixa eu puxar aqui para nós ver mais de perto aqui essa camada. Olha só aqui, ó. Olha só, a camada K é a camada mais próxima do núcleo. O núcleo está aqui. O núcleo formado por quem? Por prótons e nêutrons. Olha o núcleo aqui, ó. Núcleo, a camada K é a camada mais próxima do núcleo. Olha só, a camada mais próxima do núcleo. E eu vou só dizer uma coisa para vocês. Um átomo, ele não precisa ter as 7 camadas. Ele pode ter menos do que 7. No caso aqui, ó, eu tenho um átomo do ferro. Viu? Ó? Eu tenho um átomo do ferro, esse daqui é o átomo do ferro. Se observar, ele tem 1, 2, 3, 4. Somente 4 camadas. A camada K, L, M, N. Somente essas. Então ele não tem. Um átomo ele pode ter 7 camadas no máximo, mas pode ter menos que isso. Aí você pode observar ainda aqui tem aqui a camada K corresponde ao nível eletrônico mais próximo do núcleo, é o que eu falei aqui, ó, mais próximo do núcleo, e a camada Q, por sua vez, é o mais afastado, porque é a 7ª camada. Cada uma dessas camadas comporta o número máximo de elétrons da seguinte maneira. Então vem o seguinte, ó, a camada K, ela pode comportar 2 elétrons no máximo, não mais do que isso, então ela não pode ter 3 elétrons. A camada L, ela pode ter 8 elétrons no máximo, ela não pode ter mais que 8 elétrons. A camada M tem que ter 18 elétrons, não pode ter mais que 18 elétrons. A camada N ela tem 32 elétrons, não pode ter mais de 32 elétrons. A camada O ela comporta no máximo 32 elétrons. No P, a camada P 18 e a camada Q, que é a 7ª camada, 8 elétrons no máximo. Então, observa aqui neste esquema do átomo do ferro, observe só, a camada K, ela pode ter 2 elétrons, 1, 2, não mais do que isso, ó.
1, 2. A camada L, ela pode ter 8. A camada L aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. A camada L pode ter, a camada M pode ter 18. Observe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14. Ah, professor, mas tem 14, não tem 18. É no máximo 18. Ela pode ter menos de 18. Ela só não pode ter mais de 18. O máximo é 18. Ela pode ter mais, ela pode ter menos, mas não pode ter mais. A camada N, ela comporta até 18 elétrons, mas se você pegar a camada do ferro, o átomo do ferro, ela só tem aqui, ó, 1, 2, somente 2 elétrons. Não tem uns 32, ela comporta 32. Não tem uns 32 que pede. Então ela pode ter mais, ela pode ter menos, só não pode ter mais. Aqui é o número máximo, ela pode ter menos. Aí você observa, o átomo do ferro só tem a camada K, L, M e N. Faltou as demais camadas. Não faltou, aliás, né? É porque ele só tem até a N. Tem átomo que pode ter só a K. Tem átomo que pode ter só ter a L. Tem átomo que pode ter só ter a M, a N e assim por diante. E aí, o que diz nesse último parágrafo é o seguinte. A última camada ocupada por elétron em um átomo é chamada de camada de valência. Então, essa aqui é muito simples, essa informação, que essa última camada aqui, ó, essa última camada, ela sempre vai ser chamada de camada de valência. É onde vai finalizar ali o elétron, então ele sempre vai, o átomo, as camadas do átomo, então sempre a última camada do átomo é chamado de camada de valência. No caso do átomo do ferro aqui, a camada de valência aqui é a camada N. Entenderam? Então, gente, essa foi o nosso estudo do átomo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ainda. Eu acho que não, que a gente encerrou. Ah, tá aqui. Aí vem a escala dos átomos. Isso aqui é só para meio didático, para você entender que quão pequeno é um átomo, né? Olha aqui, ó. Para entender quão pequena é a escala dos átomos, vamos comparar alguns tamanhos, começando com os preservativos masculinos. O uso do preservativo é o único método que oferece dupla proteção, pois bloqueia tanto micrométricos espermatozoides quanto os patógenos nanométricos causadores da IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Só que glossário patogênio é agente causador de doença. Então só para você ver como é pequenininho aqui, ó, olha só a escala aqui, você vê um espermatozoide, ó, medindo 5 micrômetros, não sei se dá para você ver aí, 5 micrômetros, observe no livro. Uma das menores células humanas, o espermatozoide, tem 1 micrômetro de espessura e 50 micrômetros de comprimento. A cauda que auxilia na locomoção corresponde a 90% do tamanho dessa célula. Então você vê como é pequenininho mesmo. E você vê que essa estrutura da camisinha ela é olha só aqui, só a gente ler aqui, ó, a única gota de sêmen com o volume desse cubinho contém normalmente mais de 1 milhão de espermatozoides. Então aqui, ó, gente, uma gotinha de sêmen comporta 1 milhão desses pequenininhos espermatozoides. E a camisinha é capaz de segurar isso. E você vê como a camada dela é tão bem feita. E aí tem mais alguns patógenos agora aqui, que no caso eu tenho aqui... Ah não, ainda é o espermatozoide aqui, ó. Os espermatozoides são ótimos nadadores, mas boa parte dos organismos causadores de ST nem sequer tem estruturas locomotivas. Olha só, aqui eu tenho um patógeno causador de doença da IST. E você vê que o espermatozoide, por ter uma caudinha, ele consegue nadar facilmente dentro do sêmen, daquele líquido que ele tem no sêmen. Já os patógenos das IST não tem essa grande facilidade de locomoção. Aqui tem a bactéria causadora da gonorreia, ó, os apêndices da N-gonorreias. Não serve para nadar, mas para ancorar, chamado fímbrias, eles aderem ao tecido que o parasita contamina. Então se você ver aqui, ó, tem essas bichinhas aqui chamadas até de os apêndices, acho que é apêndice da N. Alguma coisa assim. Não serve para esses bichinhos aqui, ó, não serve para nadar. Só serve
para se ancorar nas células boas, que ela é considerada uma parasita. Aqui adiante tem uma bactéria da Chlamydia, né? Que é a Trachomatis, é a nanica do mundo dos seres unicelulares, pois é considerada a menor das bactérias conhecidas. Ela mede apenas 25 nanômetros, viu? Essa bactéria aqui. Aqui tem o vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS, muito mais simples que bactéria. Vírus como HIV depende totalmente da carona dos fluidos corporais para ir de um lugar para outro, ou seja, ele não se locomove, viu? Não se locomove. Aqui tem o vírus da hepatite. Aqui eu tenho então o vírus da hepatite B. E aqui eu tenho o vírus da hepatite B, que ó, nem mesmo o minúsculo vírus da hepatite B, com menos de 1/3 do tamanho do vírus da AIDS, é menor ainda que o vírus da AIDS. Pode atravessar um preservativo intacto, viu? Então, muito bom aí a estrutura, essas camisinhas como elas são feitas. As camisinhas podem ficar melhores com materiais como grafeno, um nanomaterial formado por uma única camada de átomos de carbono, ultra fino, flexível e resistente como aço. Então essas duas páginas aí só foi para meio didático, viu? Tem muitas informações importantes nelas não, só para você conhecer realmente o que as bactérias, as causadoras das IST e o meio de se preservar, no caso a camisinha, que é o meio mais eficaz para se preservar tanto das ISTs, como também ele rete os espermatozoides, que previne então uma gravidez aí. Então, os elementos químicos serão nosso próximo material de estudo. Depois ainda vamos estudar a tabela periódica e também ligações químicas, que são os assuntos assim que eu considero mais difícil mesmo, essa ligação química, onde vamos falar de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, certo? E é só isso. Então a aula de hoje somente esses dois temas, 1 e 2, conforme a data das outras aulas vai sendo disponibilizado os temas estudados nelas, tá certo? Com relação à videoaula de inglês, será lá para o fim do mês, porque é a data que está marcada na sua apostila. Bons estudos e até mais.